E pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal Talk Code. O meu nome é Diogo e esse é mais um vídeo da nossa série Programação Sem Mistério. No vídeo de hoje eu trago uma nova linguagem de programação e eu vou utilizar a linguagem C para resolver mais um exercício bem interessante de programação. Eu vou rodar a vinheta e na sequência o nosso encontro é na tela do meu computador. Então você já está comigo aqui na tela do meu computador. A gente vai conhecer qual é esse nosso exercício de hoje, como que a gente vai poder utilizar a linguagem C para resolver ele. As instruções elas dão conta de que a gente tem que escrever uma função. Essa função ela tem que retornar os pontos ganhos em um único lançamento de um jogo de dardos. Então vai ser um lançamento único. Fala também sobre os dardos, que é um jogo que os jogadores atiram dados em um alvo. E fala pra gente que, nesse exemplo específico, o alvo recompensa 4 quantidades diferentes de pontos, dependendo de onde o dardo cair. Então, se o dardo cair fora do alvo, o jogador não ganha pontos. Se o dardo cair no círculo externo do alvo, o jogador ganha 1 ponto. Se o dardo cair no círculo central do alvo, o jogador ganha 5 pontos. E se o dardo cair no círculo interno do alvo, o jogador ganha 10 pontos. E a gente espera conseguir acertar no centro desse alvo, acertar na mosca. Esse é o nosso exercício. Algumas outras informações dão conta de que o círculo tem um raio de 10 unidades, que o círculo do meio tem um raio de 5 unidades, o interno tem um raio de 1. Estão todos centralizados, concêntricos, está tudo certinho no nosso alvo, né? E ele fala assim, escreva uma função que, dado um ponto no alvo, definido por suas coordenadas cartesianas, né, o x e o y, retorna o valor correto ganho por um dardo caindo naquele ponto. Muito bem. Sabemos onde a gente tem que chegar. Agora a gente tem que saber o que a gente vai fazer, como é que a gente vai usar a linguagem C para fazer isso por nós, tá? Vamos explorar aqui um pouquinho os testes para a gente ver o que está acontecendo aqui. Pode ter algumas chamadas de funções aqui, métodos, né? Chamadas não, tem alguns métodos, né? E olha só, você percebe também que os testes são bem diferentes das outras linguagens que utilizamos nos episódios anteriores. Se você não viu ainda, confere na descrição que tem todos os episódios até o momento. Bom, vamos nos concentrar na parte esperada. Quando eu estou olhando para testes, eu gosto de ir lá no esperado para ver o que ele espera da gente, do nosso código no caso, né? Então aqui tem esse teste asset equal o int8, que recebe 2 parâmetros, o esperado e o atual. Bingo, é aqui que a gente tem que se concentrar. Então o esperado nesse caso é 0 e o atual, olha só, o atual ele é uma atribuição do retorno de uma função chamada score. Essa função ela recebe um parâmetro que é o landing position. Esse parâmetro ele está tipado e ele é um objeto com 2 parâmetros ali, 2 propriedades, melhor dizendo, dentro do objeto. Bom, temos bastante coisa aqui para falar e também para fazer. Vamos lá, vamos começar do começo aqui. Se nós olharmos para o nosso editor de texto, também diferente das outras aulas, né, episódios, aulas, enfim, agora a gente está com 2 arquivos aqui, ó, o dardos.c e o dardos.h. E aqui a gente está incluindo o dardos.h. A gente está lendo dardos porque eu traduzi aqui as instruções para ficar mais tranquilo de a gente acompanhar, né, o que está pedindo, o que eu estou fazendo, né, e também para me explicar ficar melhor, senão talvez eu tenha que ficar traduzindo para a melhor dinâmica aqui do nosso episódio. Né? Bom, então olha só, no início do nosso arquivo dados.c a gente tem esse hashtag, jogo da velha, cerquilha, enfim. Né? Ele está incluindo o dardos.h. E o dardos.h ele tem algumas coisas aqui, ó. O if ndef, o define e o endif. Beleza. Então, vamos começar do começo, né? Olhando um dos testes aqui, ó, esse aqui. Pode ser esse aqui, né? O nome do teste, olha só, tá no método. É um teste missed target. Então, quando errado o alvo, o esperado é que seja 0. Então, vamos fazer a nossa função, né? Porque aqui no teste, né, no método que testa realmente, né, compara, ele recebe o primeiro parâmetro que é o esperado, que já está ali, pronto, e tem o atual, que é o que a gente tem que fazer. Esse atual ele é do tipo o int8_t, já explico, e ele recebe o retorno da função score. Então vamos aqui escrever a nossa função score e vamos falar sobre esse cara aqui, o int8_t. O que esse cara é? Esse cara é uma tipagem. Quando a gente escreve isso e eu coloco o nome de uma função, basicamente eu estou falando que essa função score ela vai ter que ter um retorno do número
que seja entre 0 e 255. Um número de 8 bits, né? Entre 0 e 255. É exatamente isso que quer dizer o int8_t. Então, quando a gente olha aqui que essa variável atual aqui, né, ela é desse tipo, então quer dizer que o que a gente for atribuir a ela, ou seja, o retorno dessa função score, tem que ser o int8_t. Muito bem, até aí tranquilo, né? Agora, essa nossa função, ela tem que receber um parâmetro, né? O parâmetro também vai ser tipado, então vai ser o coordinate. O teste usou landing position, eu vou usar position aqui. Tem que ser um nome, né, que referencie, faça relação àquilo que a gente está usando, né? Então, posição, levando em consideração que a gente vai ter a posição x e a y, não pode ser posição, né? Position vai funcionar bem. E agora tem um detalhe, né? A gente precisa criar essa tipagem. Por que aqui a gente não precisou criar essa tipagem? Eu só escrevi o int8_t, a linguagem C já sabe que essa função vai retornar, tem que retornar o número entre 0 e 255, e esse número tem que ser positivo, inclusive. Agora, nesse caso, essa tipagem não é nativa. Essa tipagem, eu vou ter que criar ela. Onde eu vou criar ela? Lá no nosso arquivo dados.h. Por quê? Porque nesse arquivo tem algumas definições que estão acontecendo. Olha só, esse if e def, ele na tradução significa mais ou menos o seguinte, olha, se, né, if, se não estiver definido darts_h, pois defina darts_h, beleza? E eu vou vir aqui e vou acrescentar, ó, dentro desse if, def e esse endif aqui, que seria o final, o fechamento, né? Eu vou adicionar aqui a nossa estrutura, usando a palavra reservada typedef, que eu estou criando aqui uma tipagem, uma struct, uma estrutura, em que essa nossa estrutura ela vai ter uma propriedade do tipo float, vou chamar de x, e uma outra propriedade float chamada de y. E a isso aqui, a essa estrutura aqui, eu vou dar o nome de coordinate_t. Eu vou colocar o ponto e vírgula aqui. Por que eu estou escrevendo desse jeito e por que a gente precisa desse cara aqui, nesse arquivo aqui, para funcionar nesse outro arquivo aqui? Eu poderia sim colocar essa informação aqui no outro arquivo, mas sempre que o exercício na linguagem C fornece para a gente um arquivo de cabeçalho, que seria o dardos.h, é interessante que a gente faça uso como uma boa prática de programação. E o motivo de a gente ter que digitar isso aqui e não passar batido nisso é que quando a gente cria uma tipagem, a gente está dizendo que o parâmetro que essa função score vai receber, que eu dei o nome de position, podia dar qualquer nome aqui para ele, mas aqui tem que ser coordinate_t, que é o nome da tipagem que eu criei, né? Quando eu crio a tipagem coordinate_t, eu estou assegurando que essa função vai receber como parâmetro um objeto, ou melhor, uma estrutura que vai ser desse tipo aqui, ó. Ou seja, vai ter duas propriedades dentro. Eu dei o nome de x e y. Tá? Então é por esse motivo que a gente está criando aqui o typedef struct. Uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui, antes de voltar para o nosso arquivo dados.c, que é onde a gente vai fazer a lógica, né? A gente precisa chamar o nosso int8_score e passar aqui, ó, a tipagem coordinate_t, e a gente passar o position e colocar um ponto e vírgula. Assim, a gente está dizendo que se não tiver definido o darts_h, a gente vai definir ele, vamos criar a estrutura de tipagem, nós vamos chamar o nosso método e depois a gente vai finalizar. A gente está falando para o nosso pré-processador, para o nosso compilador, que a gente quer que execute isso aqui uma vez, para não sair do controle. Agora, dito isso, voltamos aqui para o nosso arquivo. Bom, o que a gente precisa fazer de acordo com as instruções aqui, né? Concorda comigo que antes de eu verificar se o jogador acertou no alvo, se ele errou do alvo, se ele acertou na parte externa, na parte interna, eu preciso capturar onde exatamente que ele acertou, para depois dizer se o local que ele acertou é o centro, não é? Porque imagina o seguinte, o nosso sistema, o nosso código, ele não está enxergando o alvo. Ele não consegue ver se eu lancei o dardo e acertei o centro dele ou não. Tudo que o nosso sistema vai ter vão ser coordenadas. A coordenada do ponto central, que é o que vale 10 pontos, e a coordenada do que eu lancei. Ele também vai ter a coordenada depois dos 5 pontos, de nenhum ponto, mas isso baseado na distância que a gente lançou o dardo, né? Espero que a gente acerte na busca. Tá? Vamos lá então.
Para a gente capturar esse valor do dardo, aonde que o dardo atingiu o alvo, nós vamos criar aqui uma variável do tipo float, chamada de distância. E o que eu vou atribuir a ela? Talvez você lembre, se você estudou no ensino médio há pouco tempo, na faculdade, se preparou para um vestibular, se preparou para um Enem, coisas desse tipo, talvez você lembre desse cara aqui, ó. Isso quer dizer alguma coisa para você? Hipote. Eu vou tentar te ajudar aqui um pouco mais, olha só. Eu vou fazer um include do math.h. E aí? Então, a gente vai usar ela sim. Sabe aquela que talvez você fez várias vezes o cálculo ou precisou lembrar dela, mas você não conseguiu durante a prova? Pois é. Quando que você ia usar isso, né? Olha só, a gente vai usar isso agora. Existe uma função nessa biblioteca math.h, que é a função hipote. Ela vai calcular pra gente a hipotenusa. Talvez você lembre o cálculo da hipotenusa, né? Como é que era? H2, ou seja, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado, né? É isso. Bom, então basicamente esse é o cálculo que a nossa função hipote vai fazer. E por que eu escrevi include math.h? Esse método ele não é nativo da linguagem C. Então, para mim poder usar o hipote, eu preciso incluir no meu arquivo de edição a biblioteca responsável por conter o método que eu preciso. Preciso do hipote, eu vou incluir a biblioteca. Mas, Diogo, por que dados.h você está incluindo entre aspas e o math.h você está incluindo desse jeito? Bom, é apenas uma questão de localização dos arquivos, né, dos pacotes dessa biblioteca. Quando a gente vai importar para o nosso arquivo que a gente está trabalhando um outro arquivo que está nas outras pastas do nosso sistema, a gente usa aspas, né? Então o dardos aqui, por exemplo, ele está no mesmo nível de diretório do dardos.c. Então a gente importa dessa maneira. O math.h ele é um método que não está nas nossas pastas, ou melhor, aqueles arquivos que eu criei. São arquivos do sistema, então a gente importa usando, né, a tag de menor e maior aqui e o nome da biblioteca. Muito bem, vamos seguir aqui então. Se nós olharmos aqui nos testes, a gente vai ver que nós temos um teste onde o primeiro parâmetro é menos 9f e o segundo parâmetro é 9.0f, né? E o que a gente vai passar como parâmetro nessa função aqui? Vamos passar um position. Eu vou colocar um ponto, porque a gente vai acessar uma propriedade dentro de um objeto position. Se nós voltarmos no coordinate t, a gente vê que essa estrutura tem duas propriedades, a x e a y. Então eu estou acessando a x. Ponto. Isso, e vai passar a position.y também. Perfeito. Então, agora, dentro de distance, a gente já tem o valor da distância entre o ponto central e o ponto em que o dardo atingiu o alvo, tá bem? E agora, basicamente, a gente precisa fazer algumas validações aqui. A primeira delas, que a gente pode começar fazendo, é verificar se esse distance ele é menor, vamos pensar, ele pode ser igual também, né? Menor ou igual, então, ao 1.0f. E que vai retornar nesse caso. Bom, vamos voltar aqui para as instruções e verificar o que retorna. Olha só. Algumas informações foram dadas para a gente sobre o tamanho do círculo central, do mediano e do externo, né? E aí falou para nós que o círculo interno aqui, ó, bem no interno tem o raio de 1. Então é essa comparação que eu estou fazendo, ó. Se a distância entre o ponto em que o dardo atingiu o alvo e o centro do alvo, essa distância, ela é menor ou igual a 1.0. Para a gente saber se está no centro do alvo ou não. E por que eu coloquei um F aqui? Bom, vem comigo, vou te explicar outra coisa. Eu criei aqui uma variável distance, que é do tipo float. Eu estou tipando a variável distance, dizendo que ela possui dentro dela valores do tipo float. Traduza. Dentro de distance existem números decimais. Float, por causa de ponto flutuante, né? A vírgula, ou ponto. Mas nós podemos escrever variáveis do tipo ponto flutuante em C usando float, e nós podemos escrever também usando double. Ou seja, se eu viesse aqui e escrevesse double distance e o restante, funcionaria também, legal. Mas qual que é a diferença? Tem uns detalhes aqui, ó. Ambos então são números decimais. Deixa eu descer aqui também, ó. Números decimais. Só que olha o detalhe, né? Float, ele tem uma precisão de 7 casas decimais. O double tem uma precisão de 15 a 16 casas decimais, é mais que o dobro. Então você concorda que haverá mais esforço por parte do nosso compilador, nosso processador,
aqui do que aqui, pois é, haverá mais esforço, porque ele precisa ter uma precisão maior do que esse aqui. E se a gente olhar aqui o que o nosso código tem que retornar, os pontos que ele vai retornar, né? Ou é 10, ou é 5, ou é 1, ou é 0. Então a gente não precisa de 15 a 16 casas de precisão. Essa de 7 já nos serve, tá bem? Então essa é a diferença. E agora entra na história o uso do F. Quando eu coloco um número que tem um ponto, esse aqui é um número decimal, né? Um número de ponto flutuante. Quando eu coloco o F depois dele, eu estou dizendo que esse número é float. Então, se eu não colocar, o nosso pré-processador vai olhar para isso aqui e pode ser que ele enxergue como um double. E aí ele precise transformar para float, para fazer a comparação com outro número float. Quando eu coloco o app, eu estou assegurando que, olha, ele é float, está tudo certo, está tudo no mesmo time e pode ser feita a divisão. Tá bem? Muito bem, vamos avançar aqui então. Se o dardo foi lançado então no centro, a gente tem que retornar 10. Por outro lado, se a distância for de 5f, tem que retornar 5. De acordo com o exemplo aqui, o círculo do meio tem 5 unidades, então a gente já colocou aqui, né, o sim, e a gente também ganha 5 pontos, né, se acertar ali. Temos uma outra condição, que é se ele acertar no círculo mais externo. No círculo mais externo, a gente retorna 1, ele ganha 1 ponto. E perceba o seguinte agora aqui, que eu vou escrever. Talvez nesse exato momento você se pergunte, se questione, deixa eu apagar aqui a nossa parte didática do vídeo, por que a gente retorna 0 aqui e por que não montar um outro if igual esses de cima, né? Bom, a gente poderia sim vir aqui, colocar mais um if e falar o seguinte, olha, se for maior que o 10, esquece. Se for maior que 10, retorna 0 e acabou. Mas aí você concorda que essa seria a última condição do nosso código? E sendo a última condição do nosso código, escrever um novo if com a condição e não escrever nada é a mesma coisa? É a mesma coisa, eu te digo por quê. Essa palavra reservada return, basicamente ela diz o seguinte, olha, quando o nosso código estiver rodando, rodou a primeira linha, rodou a segunda, foi em diante, receitinha de bolo, né? Entrou na função, rodou a primeira linha, pegou ali os valores da distância, chegou no primeiro if. E essa condição, que está entre parênteses, for validada, ou seja, for verdade que a distância é menor ou igual a 1.0, e entrar aqui nesse return, a função para por aí mesmo. A função retorna, ela sai. Isso significa que tudo que está aqui para baixo não executa mais. Não executa. A nossa função tem um objetivo simples, ela tem que retornar um número que seja o int 8_t. Traduzindo, que seja um número positivo, 8 bits, esteja entre 0 e 255. Achou esse número? Retornou ele? Beleza, não precisa mais executar o resto. É por esse motivo que a gente olha para a primeira condição, não entrou aqui, o número é 50, vamos pensar no número 50, um número bem alto. 50 não vai entrar aqui, porque ele é maior do que 1. 50 é maior do que 5, ele não é menor do que ou igual a 5. O 50 também não é menor ou igual a 10, o 50 é maior que 10. Só que a gente não tem aqui explicitamente uma condição dizendo, olha, se a distância for maior que 10, retorne tal. A gente não tem isso. Mas quando a gente coloca um return 0 aqui, eu estou implicitamente dizendo que se nenhuma das condições anteriores for satisfeita, é porque a gente chegou numa condição ou estamos num cenário em que pode se retornar o 0 que está seguro. Né? Pode retornar esse valor que está tranquilo. Bom, a gente fez algumas inclusões então aqui de bibliotecas. Para quê? Para usar o método IPOT. Nós incluímos também, na verdade o exercício já trouxe para nós a inclusão desse outro arquivo de dardos. Para quê? Porque nós usamos uma tipagem que nós colocamos lá no arquivo de cabeçalho, né? Aqui, ó, tem essa tipagem que a gente criou aqui, beleza? Além disso, a gente colocou aqui a chamada da função, linguagem C, importante isso. E a gente, analisando aqui, o que a gente fez até o momento, seria isso, tá? Não tem muito mistério. Também não consigo pensar agora se teria alguma coisa a mais pra gente colocar aí. Eu acho que é isso aí. Vamos colocar para executar aqui os testes, vamos ver o que vai acontecer. Sim, olha só, tinha um outro detalhe aqui bem importante. Mas ele já tá lembrando para nós o que a gente tem que fazer, olha só. Deu alguns erros aqui, ele falou assim, olha, eu não conheço esse nome com esse tipo de nome, o int 8_t. E ele fala para nós, olha, isso aí não tá presente aqui, ó. Ele tá definido no cabeçalho,
stdint.h. E ele pergunta para nós, o teste, tem uma mensagem que pergunta, ó, did you forget to include? Você esqueceu de incluir essa estrutura aqui? Esqueci, realmente. Eu vou escorrer aqui para ajustar. Ó, vou colocar aqui .h. Beleza, então agora eu estou incluindo essa estrutura. Então, pensando aqui, as ferramentas que a gente for utilizar para o nosso código, ou elas vão ser ferramentas nativas da linguagem, ou então vão estar dentro de outras bibliotecas que a gente vai ter que importar. Nesse caso, o nosso problema foi essa tipagem aqui, né? E a gente já incluiu a biblioteca, vamos colocar para rodar aqui para ver se vai funcionar. Ó, ele deu um outro erro para nós aqui. Um outro erro para nós. Ele diz assim, olha só, é desconhecido esse tipo. E ele está falando para a gente incluir lá, olha que interessante, ele está falando para a gente incluir lá nosso arquivo de cabeçalhos, lá onde a gente está utilizando o if and def. Depois do if and def. Vou levar para lá então. Deixa eu tirar daqui, vamos para cá, vamos aqui embaixo. Ó. E vamos executar aqui o teste aqui. Legal, parece que você resolveu esse exercício. Na mosca. Era essa mensagem que a gente precisava para a gente concluir esse exercício. Então aqui tem os testes novamente, né, para a gente analisar e checar. Mas a gente foi aprovado no nosso exercício de lançamento de dardos. Interessante, né? Só tem outros testes que a gente fez também. O valor esperado, passando menos 3.5 e 3.5 esperado é 5. 7.1 e menos 7. Legal, hein? Bacana. Nesse vídeo aqui a gente utilizou estruturas bem diferentes de outras linguagens de programação. Utilizamos mais de um arquivo, utilizamos esses if and def aqui, and if, utilizamos uma tipagem até então não comentada por aqui, utilizamos essa forma de tipagem que a gente já utilizou em outros exercícios, a tipagem, mas em outras linguagens, né, de uma forma diferente, né? Aqui a tipagem da linguagem C. Perfeito, eu acho que é isso, né? A gente fez inclusões de bibliotecas também. Legal, bacana. A gente conclui esse exercício dessa maneira por aqui. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio aqui do canal Talk Code. Utilizamos a linguagem C para nós programarmos um jogo de dardos que analisa a pontuação dos dardos jogados pelos jogadores. Fique bem, eu espero você no próximo episódio. Até lá!